Olá, crianças do Espaço PBC Kids. Que alegria estamos aqui novamente, não é mesmo? E hoje vocês estão percebendo, né, que eu estou aqui, ó, de soldado, né? Você sabe o que faz um soldado? Um soldado, ele luta, ele defende, ele protege o seu povo. Ele também tem cuidado com os feridos. Ele se preocupa em proteger as pessoas, não é verdade? E vocês sabem que um soldado, né? Ele precisa de toda uma armadura, uma roupa diferente. Por isso que eu estou com esse cap aqui. Um soldado, ele precisa cumprir as ordens do seu comandante, né? E nós também somos, de certa forma, soldados. Diante da vida, das dificuldades, da pandemia, das doenças, a gente sabe que nós temos um comandante. O nosso comandante é Cristo. E Ele nos instrui acerca de como devemos agir na nossa vida, de como devemos proceder, o que nós precisamos fazer para vencer a batalha do dia a dia. Nesse cântico, a gente vai falar sobre isso. Vamos louvar a Deus com esse cântico?
inimigo da nossa alma, ele deseja que a gente não esteja perto de Deus, que a gente não leia a palavra, que a gente não ore, né? E para lutar contra esse inimigo invisível, a palavra diz que a gente tem uma armadura toda especial e que a gente deve usar essa armadura. E esse versículo está escrito lá em Efésios 6:11. Está escrito bem assim: vistam-se com a armadura que Deus dá para vocês, para que estejais firmes nas dificuldades. Vamos repetir? Vistam-se da armadura que Deus dá a vocês, para que estejais firmes nas dificuldades. Efésios 6, versículo 11. Vamos guardar esse texto? E nós iremos aprender durante todo esse trimestre sobre essa armadura especial e poderosa que nos ajuda a fazer a vontade do nosso Deus, o nosso comandante, que nos ajuda a fazer coisas boas, que nos ajuda a crescer, a lutar e a vencer. Vocês já pensaram como é que podemos ser um bom soldado de Cristo? Porque muitos pensam que para ser soldado de Cristo, para ser um bom soldado, você precisa ser forte, ou você precisa ser alto, ou você precisa ser muito corajoso e não ter medo de nada. Será que é isso que nos faz ser bons soldados de Cristo? Nessa história que vocês vão aprender com a tia Patrícia, vocês vão saber que o que nos faz ser bons soldados de Cristo é muito mais do que ser forte, é muito mais do que não ter medo. Mesmo tendo medo, mesmo tendo fraquezas, nós podemos ser bons soldados de Cristo. Na história de Paulo e Silas, vocês vão aprender isso. Prestem atenção na história, mas antes de prestar atenção nessa história, preste atenção numa coisa. Imagine que eu sou essa folha de papel, você é essa folha de papel. Imagine que Deus seja esse livro. Na verdade, esse livro é a Bíblia, tá? É a minha Bíblia. Imagine que nas situações da vida a gente não esteja perto de Deus. Veja só o que vai acontecer. Deus está aqui, eu e você estamos aqui. Imagine que na vida, nas situações de dificuldade, nas situações de luta, a gente não esteja perto de Deus. Veja o que vai acontecer. Vocês observaram que a folha não caiu ao mesmo tempo que o livro? O livro caiu primeiro e a folha caiu num outro momento, não é verdade? Vou fazer de novo, hein? Presta atenção. Perceberam? Dá até para pensar, né? De que nós não estamos perto de Deus. De fato, a folha não está tão perto de Deus. Agora vamos tentar fazer diferente. A folha que somos nós está bem pertinho aqui, ó, de Deus, da sua palavra, né? Quando a gente é bom soldado, a gente está pertinho de Deus. A gente está perto dele, obedecendo a sua palavra. Então veja bem o que vai acontecer, ó. Nas quedas, nas dificuldades da vida, olha só o que acontece. Epa, vocês notaram que a folha e a Bíblia caíram juntinhos? Por quê? Porque a folha está bem pertinho de Deus, está bem pertinho, né? A folha que somos nós está pertinho da Bíblia, está pertinho de Deus. Assim é a nossa vida. Quando nós estamos afastados de Deus, da sua palavra, nas quedas, nas dificuldades, nós, caímos sozinhos. De novo, olha aqui, ó. Pensa. Nessa pandemia, na enfermidade, na dificuldade, quando a gente está longe de Deus, ó. É como se a gente caísse de um abismo, sem ajuda nenhuma. Mas, quando a gente está pertinho de Deus, olha aqui, ó. Eu e você aqui, ó, pertinho de Deus, pertinho da Bíblia, pertinho das suas instruções. Olha só, pode ser a queda que for, a gente não vai estar sozinho. Aprenderam isso?
É isso que a gente vai aprender na história de hoje, com Paulo e Silas. Aliás, essa história está no livro de Atos. Vocês podem aprender muito através da história de Paulo e Silas, como ser um bom soldado. E hoje, a nossa história, incrível e verdadeira, ela está aqui, ó. Mais uma vez, mais uma história da Bíblia, uma história incrível que nós vamos ouvir. Também sobre Paulo. Vamos ver o que aconteceu com Paulo? Então, crianças, a igreja estava crescendo bastante. Muitas pessoas estavam se tornando amigos de Jesus. E Paulo, que foi uma pessoa muito importante para que isso acontecesse, que falava do amor de Cristo, foi também muito protegido pelos seus amigos, quando ele teve que descer por aquele muro dentro do cesto. Os amigos o protegeram. Deus usou cada um daqueles amigos para proteger Paulo. E Paulo não parou por ali, não. Ele foi para outras cidades e falou, e falou, e falou do amor de Cristo. E numa das suas viagens missionárias, Paulo encontrou seu amigo Silas, muito amigo de Paulo. E onde Paulo ia, Silas ia atrás. O que Paulo falava, Silas também falava. Eles eram também seguidores de Jesus Cristo. Eles estavam numa viagem missionária, de país a país, conversando e falando sobre o amor de Cristo. Mas, na cidade de Filipe, onde umas pessoas estavam muito furiosas, ouvindo e vendo Paulo e Silas falar de Jesus Cristo. E essas pessoas ficaram tão furiosas, tão chateadas com algumas coisas que estavam acontecendo, que injustamente mandaram Paulo e Silas para um local muito ruim. Eles fizeram muito mal a Paulo e Silas. Eles açoitaram Paulo e Silas. Sabe o que é açoitar? Chicoteavam Paulo e Silas. As costas deles eram todas cortadas de tanta chicotada. Bateram, bateram, bateram e depois aprisionaram Paulo e Silas. Eles ficaram numa prisão e até com os pés presos numa madeira, num tronco, com correntes. Que assustador, não é? Nossa, é algo para se ter medo, é algo para ficar assustado, para não conseguir dormir, não é? Mas para Paulo e Silas não foi assim. Paulo e Silas eram vigiados. Além deles, tinham outras pessoas presas também ali dentro. E Paulo e Silas eram vigiados pelo carcereiro, que tinha uma espada. E esse carcereiro ficava tomando conta de Paulo e Silas e dos outros prisioneiros também, para que eles não fugissem. Mas Paulo e Silas, eles sabiam que tinha um Deus que estava sempre cuidando deles. E o que eles fizeram ali? Eles só podiam orar e louvar ao Senhor. E cantaram, 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 louvaram. Acredito, a Bíblia não diz que louvor eles cantaram, mas eu acredito que eles devam ter cantado uma canção que diz assim: porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Não é? Eles sabem que o Salvador vive e que eles não precisam temer, porque eles sabem que Deus está os protegendo. E eles cantavam, cantavam, oravam, oravam, e todos os outros prisioneiros estavam ali, ouvindo tudo aquilo e vendo tudo aquilo. Mas perto da meia-noite, aconteceu algo inesperado. O carcereiro
não estava mais lá. Tinha ido para a sua casa, que era bem próximo da prisão. Mas a terra começou a tremer, balançar. E houve um grande terremoto. E esse terremoto derrubou todas as paredes das celas, da prisão. E as celas foram abertas, as algemas foram quebradas e o carcereiro, que estava em casa, ficou preocupado. E o carcereiro veio correndo para a prisão para saber o que havia acontecido e viu que estava tudo muito escuro e ele não conseguia olhar e ver nada. Só via que as portas da prisão estavam todas abertas. E imediatamente ele pegou a faca, a sua espada, para tirar a sua vida. Quando Paulo gritou lá de dentro: "Ei, carcereiro, não faça isso! Não faça isso com sua vida, estamos todos aqui." E o carcereiro, na mesma hora, ficou surpreso com aquilo. Como pode uma coisa dessas acontecer? Eles tiveram a oportunidade de fugir e não fugiram. E então o carcereiro tirou os 2 homens da cela e fez uma pergunta para eles: "Senhores, o que posso fazer para ser salvo?" E eles responderam: "Crê no Senhor Jesus e tu e tua casa serão salvos." E foi assim que aconteceu. Eles foram salvos naquela noite. Na casa do carcereiro houve salvação. E o carcereiro levou Paulo e Silas para sua casa, os alimentou, limpou as suas feridas e eles falaram do amor de Cristo para a família do carcereiro. E também batizaram o carcereiro e toda a sua família. Na manhã seguinte, esses homens foram libertos. Os oficiais pediram desculpas a eles, porque descobriram que eles eram romanos, e libertaram Paulo e Silas para que continuassem a sua viagem missionária. Vocês viram que linda essa história? Esse amor tão grande de Deus por nós, que nos protege, até de um terremoto. Não aconteceu nada com eles. E eles ainda tiveram a oportunidade de fugir, mas eles não fugiram. E falaram mais ainda do amor de Cristo. E mais uma família está nas mãos de Cristo. Mais uma família é amiga de Jesus, porque ouviu de Jesus, ouviu do amor de Deus. E você, amiguinho, o que você tem feito? Você tem louvado? Você tem adorado? Faça como Paulo e Silas e espalhe por esse mundo todo as boas novas de Jesus Cristo. Na história de hoje, nós podemos aprender com Paulo e Silas a ser bom soldado de Cristo. Toda essa história nos revela que Paulo e Silas realmente eram bons soldados de Cristo. E por quê? Porque eles sabiam contra o que eles estavam lutando. Eles enxergavam quem realmente eram seus verdadeiros inimigos. Muitas pessoas acham que seus inimigos são as pessoas. Paulo e Silas, por exemplo, poderiam achar que seus inimigos eram aqueles soldados. Afinal de contas, eles tinham torturado Paulo e Silas, né? Eles tinham prendido Paulo e Silas. Mas tanto Paulo quanto Silas sabiam que aqueles soldados, eles só estavam cumprindo ordens do comandante deles. E que eles realmente não eram seus inimigos. Por isso que apesar do medo, apesar da dificuldade, porque imagina, você está preso dentro de uma cela. Ficar isolado em casa já é complicado.
imagina você ficar preso, longe das pessoas que você ama, longe dos seus amigos, sem ter o conforto da sua casa. Foi assim que Paulo e Silas ficaram. Mas, mesmo assim, eles sabiam que eles não estavam sozinhos, que eles estavam com Deus. E por isso, eles conseguiram louvar a Deus. E louvaram muito. E, no final das contas, aconteceu o quê? Um grande terremoto, eles poderiam ter fugido, mas eles não fugiram. Ao contrário, eles aproveitaram aquela oportunidade para falar do amor de Deus para aqueles guardas que faziam todas aquelas coisas porque ainda não conheciam o Deus verdadeiro. Nós também precisamos, assim como Paulo e Silas, sermos bons soldados de Cristo. E para isso, nós temos que obedecer as instruções de Deus que está na palavra de Deus. Faça isso todos os dias. Leia a palavra, ore e certamente você vai ser um bom soldado de Cristo. Você e eu, se fizermos isso, seremos bons soldados de Cristo. Agora chegamos no momento da atividade. E hoje nós vamos fazer um capacete de papel, que é o chapéu do soldado, um capacete de papel. E nós temos aprendido a respeito da armadura de Deus, de como precisamos nos vestir com essa armadura. E o capacete da salvação é aquilo que protege a todos aqueles que acreditam e creem na salvação através de Jesus. Nós somos protegidos por esse capacete, né? A nossa mente, os nossos pensamentos são protegidos desses pensamentos ruins que não nos aproximam de Deus, né? O capacete da salvação é aquilo que nos faz pensar nas coisas do reino de Deus, nos faz pensar naquilo que nos aproxima de Deus, nos faz pensar no céu, nos faz pensar no amor de Deus, em como podemos obedecê-lo, tá certo? Então, hoje nós vamos fazer um capacete. E, para isso, nós vamos usar uma folha de papel. Pode ser do tamanho A3, tá certo? Ou pode ser um papel que você já tenha na sua casa, né? Pode ser de qualquer cor. É uma dobradura que nós iremos fazer o capacete do soldado, que, na verdade, é o chapéu do soldado, né? Então, vamos lá? Tá vendo aqui a folha? A primeira coisa que a gente vai fazer é juntar as duas partes dessa folha. Qual é o formato dessa folha? É um retângulo, né? E a gente junta bem pertinho aqui, ó. Quando a gente juntar essa pontinha com a outra, o que a gente vai fazer? A gente vai dobrar, a gente vai vincar. Vincar é dobrar forte, assim, ó, passando o dedinho. Se você tiver dificuldade, você pode pedir ajuda ao seu papai e à sua mamãe, tá bom? Veja, fez isso? Ficou um retângulo menor, né? Agora a gente vai dobrar de novo, só que agora a gente vai juntar essa ponta aqui com essa aqui, tá? Vamos lá? Dobramos. Ok? E agora a gente vai fazer da seguinte forma, ó. Viu que ficou uma linha bem aqui no meio? Essa parte aberta fica para baixo, tá, gente? Ok? Aí você pega essa partezinha aqui, ó, junta bem aqui, ó. E do outro lado você vai fazer a mesma coisa. Aí, ó, passa o dedinho para vincar, ok? E aí vai ficar assim, ó, parecendo uma casinha. Mas a gente não quer fazer casa, a gente quer fazer capacete, né? Por favor. Aí agora, olha o segredo. Você pega uma parte dessa folha, não tem dois pedacinhos aqui, ó. Uma parte você vira para cima, assim. E a outra parte você vai fazer a mesma coisa. E aí aqui, ó, você dobra assim, ó. Olha o que a tia Laura fez. Dobrou para um lado aqui, essa parte. Aí
Aí desse lado eu vou fazer isso aqui, ó. Vou dobrar. Aqui é a mesma coisa, ó. Uma aba eu viro para dentro e a outra aba eu vou dobrar para o outro lado. Olha como é que ficou o nosso chapéu. Ó. E aí você pode pintar, você pode, enfim, fazer coisas bem bacanas com esse chapéu, que é o seu capacete. Você pode escrever aqui, ó, capacete da salvação. E pode colocar na sua cabecinha. Eu fiz um tamanho que cabe na sua cabeça. Na cabeça da tia Laura eu teria que usar um papel maior, né? Um retângulo maior. Teria que ser bem maior. Então, hoje você aprendeu sobre vestir a armadura de Deus. Sobre usar essa armadura para poder lutar com armas espirituais, com armas diferentes, muito mais poderosas do que qualquer arma que existe nesse planeta, tá bom? A armadura de Deus, ela é muito mais poderosa do que a capa, do que a roupa do Batman, do que a capa do Super-Homem. Enfim, pensa num super-herói aí. Vamos ver. Homem de Ferro. Poxa, né? Ele tem uma estrutura toda de ferro, todo mundo pode achar que ele é muito poderoso. Mas a armadura de Deus, gente, nem se compara. Porque a armadura de Deus nos ajuda a lutar contra aqueles inimigos que a gente não vê. Contra aqueles inimigos que a gente nem percebe. E a nossa luta não é contra as pessoas, não é verdade? A nossa luta é contra aquilo que nos impede de nos aproximar de Deus e de amar as pessoas. Estão lembrados disso? Então vamos fazer a nossa oração? Vamos lá? Senhor Deus, queremos te agradecer por tudo que aprendemos na lição de hoje. Queremos, Deus, nos momentos difíceis da nossa vida, agir como Paulo e Silas, que louvaram o teu nome e conseguiram falar do teu amor até para aquelas pessoas que pareciam que eram inimigos deles. Paulo e Silas, eles, através do testemunho deles e da fé deles, eles conseguiram alcançar aqueles soldados, aqueles guardas da prisão com o teu amor. Deus, que assim seja conosco, que a gente aprenda a lutar de forma diferente, que a gente possa usar a tua armadura e que a gente use o teu amor, Deus, para ensinar as pessoas sobre a vida eterna. Deus, em nome de Jesus, ajude cada criança, cada família, nos ajude a vencer o bom combate, a ser bom soldado de Cristo. Em nome de Jesus, amém. Olá, crianças! Nossa, hoje aprendi muito com a história de Paulo e Silas. Meu Deus, obrigado por essa lição. Como é importante nós termos o capacete da salvação. Como é importante nós termos a armadura de Deus, pois ela nos ajuda a lutar de forma diferente. Eu quero que nem Paulo e Silas lutar diante das dificuldades sem ter medo. Quero poder louvar a Deus em qualquer circunstância. E por falar em louvar a Deus, vamos cantar? Quem lembra da musiquinha que nós aprendemos no último espaço IPBC Kids? De noite ou de dia, aqui ou ali, ao meu lado está o anjo do Senhor. Eu sou corajoso, soldado do rei, vou marchando como vencedor. 1, 2, 3, 4, marcha, soldado! 1, 2, 3, 4, marcha, soldado! Não tenho medo do escuro, não tenho medo de trovão. Na minha vida estou seguro, Jesus está em meu coração. Se alguma coisa me atormenta, eu digo sai em nome de Jesus. O mal pra mim não faz careta. Sou um soldado da luz. Sou vencedor
em Jesus. Sou vencedor em Jesus. Tchau, gente! Espaço PBC Kids. Participem! Mande seus vídeos, fotos. Participe e vire um verdadeiro soldado. Cada criança que enviar a sua atividade, a sua foto, o seu vídeo, vai ganhar uma estrelinha na sua carteirinha de soldado de Cristo. Vai ser uma insígnia na sua carteira de soldado. Participe! Vai ser muito legal! Tchau!